inteligência, ele já existia dentro do IPES. Toda a estrutura do IPES ele traz para dentro do governo, né, como as coisas funcionavam. O documento que eu recebi, quem me deu foi o Gilbert Huber, que é um nome aí, se você procurar na história, é um nome realmente de peso, ele era o dono da lista telefônica, e aí eu tô com os áudios de quando ele estava vivo ainda, ele falando que o Golbery chegou a pedir para ele para ir nos Estados Unidos trazer uns documentos da CIA, porque ele era americano e morava no Brasil, porque o Golbery não queria ter acesso a isso nas vias formais, eu não queria pedir para os Estados Unidos, eu queria ver como é que montaram a CIA para tentar montar algo similar no Brasil. Então, tudo o que aconteceu, esse núcleo duro, essa gestação, a própria participação que estava citando o Júlio de Mesquita Filho, do Estadão, foi todo esse processo. Então, se as pessoas tivessem o mínimo apreço histórico, elas chamariam de ditadura militar empresarial transnacional. Porque teve esse forte empenho da classe empresarial brasileira, fora o braço internacional. Quando você trata o assunto como ditadura militar, você está escondendo o que o Estadão fez, você está escondendo o que a Folha de São Paulo fez, você está escondendo o que Azevedo Antunes fez, do que Galotti fez, do que o Figueiredo fez, do que o Melo Flores fez, Roberto Campos fez, todo aquele núcleo que estava lá naquela época, todo. Você está escondendo, essas pessoas desaparecem da história. E se você também não fala da questão transnacional, você ignora a própria atuação da CIA nas eleições de 62. Eu acho que 300 deputados estaduais, 250 federais, 12 senadores, 8 governadores. Eu acho que os críticos, eles nunca fecharam os olhos pra elite, assim. Todo mundo sempre soube que a elite sempre teve envolvida fecharam, Eu acho que não. O senso comum é ditadura militar. Na hora de culpar, culpam os milicos. Não, mas todo mundo sabe que a elite tava junto, Kim. Ninguém nega isso não, cara. Todo mundo sabe, mas ninguém fala isso. Então, todo mundo fala isso. Acho que não o pessoal pode falar assim, ó, as elites estavam juntas, mas isso é generalização. Não pode ser só as elites estavam juntas, você tem que saber quem é que da elite que estava junto. Porque o pessoal adora apontar o dedo pro Médici, o Costa e Silva, o Geisel, o Castelo Branco. E quem mais? Quem é essa elite empresarial que estava junto? A elite empresarial, quem era? Quem era? Porque eles estão aí até hoje. As mesmas famílias. Sim, eu acho um absurdo o Estadão estar funcionando até hoje. Se o Estadão realmente defende a democracia, ele tinha que ser fechado e responsabilizado por tudo que ele já fez. Porque não só o de 64, mas o golpe da República, do 1879, o Estadão é criado, inclusive, para fomentar o ambiente republicano, né? Assim, as ideias republicanas. Uhum. O Estadão tá ali, a fundação, ele nasce dentro da bucha. E ele faz parte desse processo. Então, pô, tá envolvido 2 golpes de Estado, ainda tá funcionando, não tem ninguém preso, não foi expropriado. Não dá, né? O mesquitismo tem que acabar. O Estadão é o veículo mais golpista do país. Provado historicamente. Será que foi mais, por exemplo, eu não sei, mas mais do que a Globo? Porque eu já vi, por exemplo, caírem presidentes aqui que não foi um estudante que derrubou, não. Foi articulado por uma... Porque a Globo é recente. A Globo é dos anos 60 pra cá. Sabe? Dos anos 60 pra cá. A Globo tinha uma atuação dos anos 50. Vamos botar dos anos 50 pra cá. O Estadão tá desde o Império. São 150 anos de golpismo, sabe? Assim, a Globo chegou, é porque a Globo já chegou, né? Chegando. Sim. A Globo chegou chegando, mas você pega a turma do Estadão, pô, a história é longeva, é secular. A Globo completou 100 anos, né? Mas não tinha a atuação que tem hoje. Falando até da Globo, a gente tá falando do jornal, o primeiro jornal da Globo, eu não lembro o nome dele, não sei o que lá, afirmações do próprio Boni, na matéria que tá lá no site oficial da Globo. Ele era produzido, esse jornal, pela agência de propaganda, né? A McCann McErikson. Era McCann McErikson, não. Não, McCann Erickson. Era McCann Erickson, a agência que produzia os jornais da Globo. E aí ele fala, o Boni fala, não, na época isso era muito normal. Eu não sei se isso era normal, não. O que eu sei é que a McCann Erickson, ela aparece também ao longo da história, em diversos momentos. Ela era ela era um dos braços que alimentava de informação a USIA, não o SAIT, USIA, United States Intelligence Agency, que era um dos braços que alimentava também de informação a CIA. Uhum. E a McCann Erickson, ela é peça central da CPI dos Rockefeller, né, que termina, tem o seu relatório final em 59, e fica provado que a McCann Erickson atuava de acordo aos interesses das empresas norte-americanas, em especial dos trusts do petróleo,
dando mais propaganda ou retirando propaganda dos veículos, a depender de como eles se posicionavam a favor da campanha do petróleo é nosso. Se você está a favor da campanha do petróleo é nosso, você não vai ter propaganda. E assim, não é a propaganda só das empresas de petróleo. Ela gerenciava todas as empresas americanas, Coca-Cola, GM, todas as empresas que trabalhavam na indústria do Brasil, o dinheiro passava por lá. E aí? Então, havia um silêncio por parte da imprensa, inclusive sobre essa CPI. Aí eu pego, até mostrei em vídeo pessoal, denúncias de jornais apontando o silêncio da Globo. Um jornal chamado O Semanário, reclamando do silêncio da Globo. A Globo falando sem falar uma vírgula do que estava acontecendo. E aí quando você vai olhar, né, a Globo inclusive aparece no relatório final, quanto ela ganhou no ano, quanto ela ganhou no ano seguinte. Aí você observa lá se a verba aumentou ou diminuiu. Aí você fala, olha só como é que as coisas acontecem no Brasil, né? Então assim, são coisas que acontecem desde o arco da velha até os dias atuais. As pessoas não param para tentar realmente entender. E quando fazem, sei lá, acusações, ele estava junto, mas estava fazendo o quê? O que essa turma realmente já fez ou deixou de fazer para sabotar o Brasil? A gente tem que ter isso em termos mais objetivos do que subjetivos. Eu concordo realmente com você. Pensar. A gente tem que conhecer a elite, sim. Agora, uma coisa importante, Albertinho, que eu acho que a galera acaba falando de ditadura militar, é que nessa época, ninguém se beneficiou tanto quanto o exército, né? E o fato do exército ter se beneficiado tanto com o que ocorreu naquele momento é nessa hora que a gente fala, a ditadura militar. Olha a quantidade de benefícios que esses caras adquiriram nessa época. Você fala os generais. Sim. Porque a reba ali de baixo não ganhou nada, né? Mas quem tá embaixo nunca ganha, né, meu irmão? É só quem tá em cima. Eu não sei se foram eles que conquistaram mais do que nada. Mas para responder a pergunta que ficou aberta, quando você perguntou, cara, dá para lutar contra isso? Que aí eu começo a citar essa situação. Você olha ali, a partir do fim do Castelo Branco, e aí quando entra a linha dura, que é quando os militares rompem com o acordo e dão um contragolpe. O AI-2 é o contragolpe. Porque o plano era, os militares vão tomar o poder para nós e vão devolver o poder para nós rapidinho. Era o plano. Confessado. Isso não aconteceu. E aí que você tem uma guinada mais nacionalista do Brasil, infraestrutura, né? E tudo lá que aconteceu na época. Então, você teve um momento do Brasil que você conseguiu romper em parte esse ocorrido. Eu falo pro pessoal, e aí é uma situação que tem que ser olhada de uma forma sem emoção e sem falar que isso e sem falar é bom ou ruim. Não é sobre ser bom ou ruim, é para analisar a coisa de forma bem fria. Se você olha a Era Vargas, hoje eu olho assim, a Era Vargas, assim, a figura do Getúlio Vargas, você olhar a Era Vargas como um todo, ela é bem complexa. Mas se você pegar só assim, o que representou o Vargas quando ele chega lá em 1930? O Vargas, ele representa assim, esse rompimento com essa elite que tinha dado o golpe do Império e estava governando de boa na República Velha. Então ele rompe. Rompe para ser algo melhor ou pior, aí todo mundo julga, mas não tem como. Isso realmente foi uma ruptura. Tanto que essas mesmas elites, elas se reorganizam, e aí em 32, elas tentam retomar o poder e não conseguiram, mas chamaram de Revolução Constitucionalista, né, que é a Revolução em 32. Mas o Vargas, e eu acho que se for pegar assim, dois momentos que você consegue ver que houve um certo rompimento com essa hegemonia na história passada, você tem o Vargas e você tem o regime militar. E se você trouxer para tempos mais atuais, a turma da esquerda vai torcer demais o nariz e vai ter uma parte da direita também que vai rejeitar, mas o Bolsonaro, ele também conseguiu romper isso daí, em parte. Você pode falar, meu governo Bolsonaro fez isso aquilo, sim, mas quando você olha quem é Bolsonaro, como é assim em termos de família, a pessoa? Bolsonaro é um cara de uma família pobre, do interior de São Paulo. Bolsonaro não é de uma família... Os Caiado tá aí há mais de 100 anos. Opa. Mais de 100 anos, os Caiados existem, e políticos. Moreira Salles está não sei quantos anos. A família do Flávio Dino também, anos. São famílias assim, que têm uma história. A família Magalhães na Bahia, anos de história. Assim, são feudos que estão enraizados no Brasil. Então você pega um cara que nunca chegou a altas patentes do exército, era realmente um cara do baixo clero, estava ali, isolado. Por mais que ele tivesse um mandato, ele não fazia parte desse sistema, né, coeso. Era um cara insignificante. E esse cara, ele conseguiu, a partir de 2013, dar uma guinada,
muito por conta das redes sociais, e ele chega onde chegou. Então você realmente teve ali um outsider. A empresa fala, como é que pode ser um outsider se ele já tinha cargo? Porque a perspectiva que você tem que ter é outra. Quando você olha essa relação de pessoas com famílias e como elas chegaram em determinados locais, você fala, bom, peraí, o avô do FHC foi o cara que sugeriu fuzilar o Dom Pedro II. Tá lá no livro do Laudelino Gomes, lá, o 1808, se não me engano. Ou o outro lá que tem um livro assim, que é o ano. Ele sugeriu. O pai do FHC estava na política, participou da questão da campanha do Petróleo é Nosso. O FHC, ele não surge de forma aleatória. O FHC, ele ganha dimensões a partir de 69, quando ele volta, porque a Fundação Ford enfia 180 mil dólares nele. E quando ele vence, o então diretor da Fundação Ford, em 69, que deu dinheiro, que era o Peter Bell, concede uma entrevista para o New York Times falando, pô, na época acharam que eu estava fazendo algo errado, mas eu estava convicto que era nosso. Era nosso. Não, porque a ser um comunista, ele falou, irmão, sei o que eu estou fazendo, deixa eu enfiar o meu dinheiro aqui. Investir o dinheiro no lugar certo. E o FHC monta o SEBRAP com Celso Laffer. A família Laffer, que é Laffer, Klabin Laffer Piva, né? Esses 3 sobrenomes de uma família só. Os caras estão aí também, mas desde o início de tudo. Aí você olha, a família Klabin, por exemplo, essa família era sócio do Olavo Egídio de Souza Aranha, né? Através do grupo Monteiro Aranha. Muito importantíssimo na história do Brasil, de diversas coisas aí que fizeram, deixaram de fazer. E você pensa na família Klabin, uma empresa de celulose, não sei se é usando o dinheiro maior. Papelão, os caras é gigante. Aí você pega a família Laffer, números aí com a máquina pública, você pega a família Klabin, tinha o Israel Klabin, foi prefeito do Rio de Janeiro, sabe? Então assim, não são pessoas aleatórias que chegaram onde chegaram. É a figura do Lula, que a priori não é o outsider. Aí a gente vai entrar, ainda para mim, é um certo debate de narrativas. Eu começo... Aí é um achismo, né, óbvio, mas eu começo a achar cada vez